Alunos, alunas, como estão? Tudo bem? Tranquilos? Se resguardando como deve ser? Bom, apesar de nós estarmos distantes fisicamente, estamos chegando até vocês através dessa videoaula, em que nós vamos começar um novo conteúdo, que é o conteúdo do segundo bimestre, já que nós, embora não tenhamos terminado oficialmente, né, através de provas, mas com essa parada, a gente já reviu os conteúdos, inclusive com resumos que nós passamos para vocês, também atividades que vocês fizeram. Então nós acreditamos que vocês estão preparados com esse conteúdo que nós estudamos no primeiro bimestre. Só recapitulando, nós trabalhamos o senso comum, a história da sociologia, né, que embora seja uma ciência nova, tem apenas 150 anos mais ou menos, mas tem sua origem desde o feudalismo, passando por longos períodos da história, né, incluindo aí o início das cidades, as grandes navegações, o iluminismo, também 3 grandes revoluções, né, a Revolução Americana, a Revolução Francesa e também a Revolução Industrial, que foi, na realidade, a gota d'água para o surgimento da sociologia. Falamos também dos padrões sociais, e também culturais, né? E falamos dos chamados pais da sociologia, que são Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Nesse segundo bimestre, a partir dele, nós vamos começar a estudar esses sociólogos de forma individualizada. Só voltando aqui, muito provavelmente vocês ouvirão falar, e provavelmente na sequência da carreira acadêmica de vocês poderão ouvir falar de um outro quarto nome dado à origem da sociologia. Nós até já falamos também em sala de aula, né, que é também do francês Auguste Comte, Comte com M. Ele é um dos fundadores, ou fundador, de uma corrente filosófica chamada positivismo, que acabou influenciando muito a origem da sociologia. Mas, assim, há divergência contra em relação à sua participação na formação ou na criação da ciência sociológica. Mas, se em algum momento da vida vocês lerem ou ouvirem falar dele como um dos fundadores, provavelmente vocês se lembrarão que nós, em algum momento, falamos disso. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre Émile Durkheim. Primeiro eu vou apresentar para vocês, né, quem foi Émile Durkheim, a sua contribuição, né, o que ele representou para a sociologia. E lembrando que esta é uma orientação da Secretaria Estadual da Educação, né, quando ela fala da chamada bimestralização. Por exemplo, em relação a Émile Durkheim, nós vamos estudar consciência coletiva e fato social, lembrando que ele faz uma diferença, né, nos seus estudos, da consciência individualizada, personalizada, e da consciência coletiva, né, daquilo que a sociedade representa ou influencia em cada cidadão. Vamos falar também do chamado fato social, né, da implicância disso, tanto na vida do indivíduo, quanto na vida da comunidade e do Estado propriamente dito. Vamos falar da questão da anomia, também do estado normal ou patológico, lembrando que a palavra patológico vem do grego pathos, que significa sofrimento, doença, e que, de alguma forma, parodiando para a questão da sociedade, é uma forma de anomalia, uma forma de distúrbio, né, dos indivíduos dentro da própria sociedade. E também da questão da anomia social. Anomia, a palavra vem da palavra nomos, grego, que significa leis. Então, quando se fala em anomia, provavelmente, ou logicamente, estamos falando da ausência da lei. Não da ausência propriamente, mas do indivíduo que não considera a lei, que para ele é como se a lei não estivesse existindo. Também a questão da construção do método sociológico, que é inclusive o nome de uma das obras de Émile Durkheim. E por último a gente vai falar, ou primeiramente, né, a gente vai ver aqui da melhor forma possível,
dos chamados dois tipos de solidariedades que ele trata na sua obra, que é a solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, e como isso tem influenciado nas civilizações, ao longo da história. Nós temos que levar em consideração que Émile Durkheim nasceu e viveu num período em que a sociedade europeia passava por uma grande mudança, uma grande transformação social, econômica, porque foi um período da chamada Revolução Industrial. Ele nasceu no ano de 1858 e morreu no ano de 1917, ou seja, viveu apenas 59 anos, mas uma vida profundamente cheia, né, embora tenha sido pouco tempo, né, apenas 59 anos, mas contribuiu muito de forma intelectual para a humanidade em geral, principalmente na área da sociologia. E lembrando que ele era também formado na área de filosofia, antropologia, economia, ou seja, era uma pessoa que tinha uma formação completa e era de uma família religiosa. Seus pais eram judeus e ele estava sendo preparado para seguir os passos dos seus pais, inclusive sendo preparado para ser um líder religioso, um rabino. Vocês sabem, né, já estudaram em outras áreas, já ouviram falar que os rabinos na religião judaica são aqueles líderes religiosos que contribuem no estudo e no entendimento do ensinamento judaico, né, principalmente na leitura e interpretação da Torá, que é o livro sagrado para o judaísmo. O Émile Durkheim, embora o nome nos sugere que seja o nome feminino, mas é masculino, né, ele é homem. Nasceu na França e teve-se um contato muito estreito com a Europa em geral. Esteve na Alemanha, inclusive, onde também estudou, trabalhou, mas a sua vida foi mais profícua na França, onde ele, inclusive, morreu como professor de sociologia. Lembrando que ele foi um dos fundadores, o chamado pai da sociologia. Teve também influência da psicologia estruturalista, ou seja, aplicou fundamentos dessa ciência nos seus estudos e entendia que a sociologia deveria nascer a partir de métodos concretos, a partir de observações, a partir do dia a dia, a partir de pesquisas, enfim, daquilo que se observasse na sociedade, na organização social e as consequências que essas ações tinham de imediato na vida das pessoas. Entre suas obras estão algumas que são consideradas quase que livros de cabeceira para todos aqueles que pretendem entender um pouco da ciência sociológica. Por exemplo, Teoria da Religião. Nesse livro, A Teoria da Religião, ele vai tratar de questões da importância que a religião tem para a unificação dos indivíduos. Evidentemente que ele não está falando aqui de uma religião específica, né, nem do cristianismo, nem do judaísmo, nem do islamismo, mas a religião como um fato social, que ela contribui para a unificação dos cidadãos, dos indivíduos, principalmente em torno de um ato moral. E esse ato moral, ele é vivenciado através de uma instituição que unifica todos os participantes de determinadas religiões. Por exemplo, a igreja é essa instituição onde os indivíduos se reúnem e moralmente procuram seguir aquilo que essa instituição ensina. Também nós temos uma obra muito conhecida, muito famosa, que nós vamos tratar também de forma individualizada, que é a questão do suicídio. Muito falado, muito afora, né? Em toda a história da humanidade, tem-se relatos de suicídios individualizados, suicídios coletivos, e ele vai falar de 3 tipos de suicídio. Na nossa aula específica sobre isso, nós vamos detalhar cada um em que ele trata isso de forma científica, de forma sociológica.
Nós já falamos de outra obra que é chamada O Método Sociológico, em que ele procura, através dessa obra, destacar fundamentos, elementos que um estudioso da ciência sociológica deve seguir para ser coerente com aquilo que ele procura ensinar. Outra obra também conhecida de Emile Durkheim é a chamada Divisão do Trabalho Social. Para essa obra, nós também vamos falar de forma individualizada, quando a gente for falar sobre coesão social, quando a gente for falar sobre os dois tipos de solidariedade, que é a solidariedade mecânica e orgânica, a gente vai detalhar mais. O Emile Durkheim, ele utiliza uma metáfora do corpo humano para tratar do trabalho moderno. Lembrando, mais uma vez, que ele viveu em um período em que a Europa passava por uma profunda transformação nos seus aspectos sociais. Não sociais apenas nas relações interpessoais, intercomunitários, mas também, principalmente, na relação do trabalho, do cidadão, do indivíduo com o trabalho. Até então, na Idade Média, vocês estudaram história, estudaram em geografia, em sociologia, o trabalho ele era praticamente familiar, né? O homem, o patriarca da família, ele tinha ali suas terras, seus filhos se casavam, continuavam morando com eles, né? No caso os filhos, e ali eles estabeleciam uma relação muito próxima, muito familiar com o trabalho. Todos trabalhavam ali, era um tipo de solidariedade considerada mecânica, muito simples. Quando se criaram as indústrias, aí sim nós tivemos outro tipo de relacionamento. O homem ele deixa de ser dono do seu trabalho, de sua mão de obra, deixa de ser dono de si, entre aspas, né, para se tornar um elemento a ser usado. Ele, nessa obra, ele considera a chamada desumanização do trabalho. O homem ele não se vê mais ali. De certa forma, a gente vê um relato, um paralelo com algumas falas de Karl Marx, até em algumas obras dele. Mas ele trata especificamente da desumanização do trabalho. Então, nós temos muitas contribuições em relação a Emile Durkheim, né, entendendo que a sociologia é uma ciência muito característica da sociedade, que considera não apenas o indivíduo de forma isolada, mas o indivíduo relacionado com o grupo, se relacionando com grupos, com famílias, enfim. É esse o objetivo da sociologia, o estudo da coletividade. Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar a detalhar alguns temas específicos de Emile Durkheim. Que vocês tenham uma ótima Páscoa, aproveitem bastante esse período para ler também, não ficar apenas nesses conteúdos que nós estamos passando para vocês, mas que possam abranger a área de conhecimento, assistir bons filmes, bons documentários, enfim. E, além de tudo, observar esse período de distanciamento social, tá? Para que todos possamos estar bem daqui uns dias, quando nós retornarmos aos nossos trabalhos. Abraço a todos. Pode ir?